Pois no meu canto estarão sempre juntos, de qualquer maneira que eu cante esse canto, qualquer maneira me vale cantar, qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor valerá. Dono de uma voz extraordinária, Milton Nascimento é um dos músicos mais importantes da sua geração. O que é fundamental no trabalho do Milton é aquilo que a gente não consegue ver, é aquilo que a gente não consegue explicar. A gente pode ficar falando horas sobre o trabalho do Milton, mas o mais importante do Milton é aquilo que não se vê, aquilo que não se explica. E é incrível porque é um cara que conseguiu, com um estilo totalmente pessoal, influenciar, ter uma vertente da música brasileira que é a partir dele. Ele é o movimento. Não parecia nada de que se fazia de MPB, tropical e bossa nova. Era uma coisa que o Milton trouxe, né, e que vingou. Todo mundo queria ouvir aquela novidade. Nascido no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1942, Milton, o Bituca, foi para Três Pontas, Minas Gerais, com menos de 2 anos de idade para morar com os pais adotivos. O meu primeiro instrumento, eu ganhei uma gaita da minha madrinha e depois ganhei uma sanfona de 4 baixos. Segundo a minha mãe, antes de eu ganhar esses instrumentos, eu ainda estava aqui no Rio, né, tinha 1 ano e pouco, aí eles me botavam na cadeira do piano e eu chegava lá, tocava alguma coisa que parecia com alguma coisa. Né? Eles não eram corujas não, né? Nem um pouco. Observando estrelas com seu pai, Milton despertou seu lado poético. Eu tinha um telescópio, que não era um grande telescópio não, mas eu até hoje fico me perguntando como é que a gente via tanta coisa, né, naquilo, né? Eu sempre tive muita vontade de estudar astronomia, né? Mas eu acho que era uma vontade mais poética. Porque tem a tal da matemática, tem um negócio que eu não sei se eu ia dar conta, não. Na infância, Milton conheceu Wagner Tiso, que se tornaria um de seus melhores amigos. Ele era Bituca. Ele já chegou lá com a própria família dele, chamava ele de Bituca, né? E eu lembro que eu estudava no grupo escolar, olha pra você ver, grupo escolar, e passava em frente à casa dele. A gente morava na mesma rua, um quarteirão um do outro, e eu não conhecia o Wagner. E chegava assim, tipo 6 horas, depois eu ia lá pra varanda lá de casa, né, alpendre que a gente chamava, e tinha uma escadinha, aí eu botava a gaita no joelho e a sanfona lá embaixo, e ficava horas, tocando horas. E esses dias atrás eu fiquei sabendo que tinha uma casa que ficava meio escura na frente, e o Wagner então ia toda noite para lá ficar me escutando, né? E que ele disse que ele ia lá para ver porque eu ia ser o companheiro da vida dele, né? Em música. E eu nunca vi. Depois, poxa, fizemos uma amizade, depois passamos a tocar juntos, né? Ele tinha um grupo vocal ali da minha rua mesmo, da nossa rua. E uma vez eu fui lá, me meti lá tocando acordeon, aí ele acabou gostando, eu fiquei no grupo e a gente então começou a fazer vários grupinhos de música por ali, né? E mais tarde grupos de baile também. E trazem todo engano. Milton começou sua carreira aos 14 anos como crooner do conjunto W's Boys. Aqueles olhos verdes que inspiram tanta
teve o W Boys, que era um conjunto que a gente tinha de baile. Todos começavam com W, menos alguns. Eu, por exemplo, era Wagner mesmo, não tinha jeito, né? E o Milton chamava Milton, então tinha que mudar o nome dele. Mas aí eu resolvi pegar o M e virar assim, então Wilton. Esse W Boys foi um conjunto muito bom, bom mesmo. Tinha um cara que tocava pistão e o outro tocava saxofone, mas tocavam muito. Só eu e o Wagner mesmo que seguimos assim a carreira. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito. Milton também trabalhou na Rádio Três Pontas como programador e locutor. Claro que eu ia ser músico, né? Mas meu pai me falou um dia assim, olha, música não é só questão de talento, é questão também de sorte, essas coisas. Então você faz a contabilidade, né, que servia como científico para entrar depois numa faculdade. Então eu concordei com ele. Também foi a única coisa na vida que ele me pediu para fazer. E aí estudei. Quando eu recebi o diploma, aí falei, tô indo. Aí peguei o ônibus e fui para Belo Horizonte. Ele foi em Belo Horizonte, na minha frente, aí ele me falou que adorou umas pessoas que ele conheceu lá e umas boates que ele tocou, viu jazz e bossa nova rolando assim. Aí eu me entusiasmei e fomos juntos, definitivamente para Belo Horizonte. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. No Belo Horizonte, a gente fez outros conjuntos de baile e também tocava jazz num bar. E foi quando eu aprendi a tocar contrabaixo, que quase que acabou com o meu dedo. E eu tocava o contrabaixo de uma maneira que, na maioria das vezes, eu tocava a nota e cantava também. Que depois isso passou a ser usado, né? Nasceu em Minas Gerais, depois é que foi para os Estados Unidos, né? Ele cantava e tocava junto, né? Ele fazia o uníssono do baixo com ele mesmo. E chegou a fazer um grande sucesso nas boates lá de Belo Horizonte, tocando assim, nos festivais, em alguns festivais. E ele sempre foi uma atração, porque ele fazia, além de acompanhar na hora dos solos e tal, na hora do solo dele, ele cantava junto com o baixo e com coisas muito criativas, né? O grande upgrade nosso naquela época foi conhecer o pessoal do jazz, né? E aquilo influenciou muita gente, a gente gostou muito daquele ambiente, passamos a aprender a conviver com o ambiente de jazz, a ouvir jazz, né? Passamos a conhecer a música de John Coltrane, né? De Miles Davis e outros, né? Miles Davis tinha uma coisa que a primeira vez que eu ouvi foi em Belo Horizonte. Aí eu cheguei para alguém que estava perto de mim e falei assim, poxa, esse cara não está tocando não, sou eu que estou cantando. Caçador de mim. Vou voltar, sei que ainda
como o jazz, a bossa nova também foi importante na formação musical de Milton Nascimento. Eu tive uma sorte de estar trabalhando na rádio, na época que saiu o primeiro disco do João Gilberto. Foi uma coisa que me deixou super feliz, né? Aquela batida e tudo. Eu falei, puxa, que coisa mais linda. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical. A bossa nova padronizou muito a harmonia moderna brasileira, vinda do cool jazz. O Milton conseguiu, né? Tentou e conseguiu encontrar novos caminhos harmônicos e junto com a maneira de cantar e aquela figura diferente, ele causou um impacto muito grande. A gente só ouvia as músicas por rádio, e o rádio não era bom. Então, se eu queria tocar uma bossa nova, que era a coisa que a gente queria tocar, aí a gente não dava para perceber tudo. Então, tinha uma amiga nossa que ficava escrevendo a letra, correndo, um decorava a melodia, e o outro tentava tirar alguma coisa da harmonia, que não dava. Então, a gente criava em cima. Então, por exemplo, quando eu fui para Belo Horizonte, que eu fui tocar as músicas que tocavam coisa, e que eu conhecia os músicos profissionais, eu falei, meu Deus, está tudo errado o que eu faço. Tem que aprender tudo de novo. Aí o pessoal, não, tem que ser do jeito que você faz. E assim, foi no modo de cantar, o modo de tocar e de compor, acabou sendo, né? Ele tinha um jeito dele de cantar, que era coisa desde a infância, ele tinha um jeito dele, sempre teve. E ele sempre foi um estilista, né, de cantor, né? Um cantor que tem um estilo realmente próprio, sem influência de ninguém. Em 1963, Milton foi morar num prédio onde também morava a família Borges. Márcio Borges, um dos 12 irmãos, foi o letrista de suas primeiras composições. O Marcinho Borges sempre falava que eu tinha que ser compositor, porque as músicas dos outros que eu cantava, eu tinha uns arranjos que eram outras músicas, né? E eu, como sempre, aquela história, não quero ser compositor, quero ser cantor. Aí, quando eu vi o filme Gilles e Regime, do Truffaut, nós entramos na sessão de 2, saímos às 10 horas do cinema. E quando a gente estava saindo assim, eu parei o Marcinho, botei a mão nos ombros dele e falei assim, agora acho que chegou a nossa hora. E aí começamos a compor. Fizemos 3 músicas nessa noite. Uma é Paz do Amor que Vem, que depois a gente mudou para Novena, Gira Girou e Crença. Minha crença morrendo e minha vida. Levados para o Rio de Janeiro por Pacífico Mascarenhas, um compositor de Belo Horizonte, Milton Nascimento e Wagner Tiso participaram do disco de uma cantora chamada Luísa. E teve uma festa na casa dela, e quando a gente entrou assim, a gente ficou maluco, que só tinha aquelas pessoas que a gente sonhou a vida inteira de conhecer, né? E lá no cantinho, assim, tava uma baixinha, que não era conhecida ainda, né? E aí o Pacífico fez muito para apresentar a gente para todo mundo e falou pra gente tocar uma música pro pessoal. Eu não queria de jeito nenhum, né? Mas aí o Wagner sentou no piano, eu peguei o violão e cantamos uma música nossa chamada Aconteceu. Alguns anos mais tarde, já em São Paulo, Milton reencontraria Elis Regina. Eu fui para São Paulo para fazer parte de um festival chamado Berimbau de Ouro, que o primeiro ano ela tinha ganho com o Arrastão.
Eu fui no segundo ano. E então, no dia do encerramento, ela ia fazer um show, né? E eu saí do meu ensaio, estou passando no corredor e ela vem vindo, né? Aí eu abaixei a cabeça assim, passei. Para mim eu estava cumprimentando a rainha, mas eu sei que ela passou e de repente eu ouvi um barulho de tamanco. Pá! Aí eu falei, meu Deus, ela, escuta, mineiro não tem educação não? Eu fiquei olhando assim para ela. Ela falou, olha, vou te explicar uma vez. Quando é de manhã até meio-dia, você fala bom dia. Depois de bom dia até não sei o quê, boa tarde. E à noite você diz boa noite. Aí eu falei, não, Elisa, o negócio é o seguinte, é porque fica todo mundo dando em cima de você assim e tal, eu não queria ser mais um. Ela falou, não, mas isso não tem explicação, tem que cumprimentar as pessoas. E eu quero que você vá lá na minha casa para cantar aquela música que você mostrou pra gente lá no Rio, você e Wagner. Aí eu tinha passado uns 3 anos já, falei, poxa, você lembra disso? Ela pegou e começou a cantar a música. Ela pegou e falou assim, memória, meu caro. Aí começou a nossa história, né? Começou a nossa história, né? É a pessoa que fez a maior fé no Milton, quando o Milton não era conhecido, né? Porque o cara, quando é novo e está tentando se infiltrar no meio, pelo contrário, ele é combatido, né? As pessoas, os artistas estabelecidos, tentam combater esse novo artista. A Elisa, ao contrário, né? Sempre deu a maior força a ele. Ela adorava o Milton, ela tinha paixão ela sentia nele uma figura que realmente ia ser um marco na música brasileira. E começou a gravar coisas do Milton. E gravou a vida toda. Elisa tem um repertório de canções do Milton, talvez a que mais tenha gravado o Milton tenha sido Elisa. Eu, por exemplo, quando conheci Elis em 72, o Milton, sem saber, foi uma pessoa que me ajudou muito, porque quando eu procurei Elis, a primeira coisa que ela me disse é, e você é de Minas Gerais? Ah, então, pra mim tá legal, porque eu conheço um compositor de Minas Gerais chamado Milton Nascimento, que faz umas coisas maravilhosas, então você sendo de Minas, você tem uma grande chance de eu te dar uma boa atenção. Em 1966, Milton tirou o 4º lugar no Festival Nacional de Música Popular da TV Excelsior de São Paulo. Fiquei 2 anos em São Paulo. Quando cantei nesse festival, eu não voltei mais para Minas. Aí, só que para cada músico, para cada instrumento, tinha 50 músicos desempregados. Então, uma hora dessas assim, aí um não pôde ir, eu fui cantar num barzinho escuro, um negócio bonito e tal. Aí tava lá tocando as músicas, vi que uma pessoa sentou do meu lado, né? Mas nem, eu tô tocando. Aí uma hora eu vejo assim, bicho. Foi a primeira vez que eu vi alguém chamar o outro de bicho. Quem é você? Aí eu olhei para ele e vi que era Agostinho dos Santos, e aí o coração ficou assim, que eu era super fã dele, né? Aquelas canções do Orfeu, do Carnaval, do filme, né? O engraçado é que eu era amigo do Agostinho Santos no Rio e ele era amigo do Agostinho em São Paulo. Todo lugar que ele ia, eu ia, né? Aí ele fez arrumou um fã-clube para mim lá naquela época que ninguém me conhecia, né? Aí chegou um dia, ele falou, olha, tem um festival lá no Rio de Janeiro, vai ter lá, internacional. Gente do mundo inteiro vem, vamos botar umas músicas suas. Aí ele ficou um tempão
falando sobre isso, até o dia que ele desistiu, porque eu falava, não vou pôr, e acabou. Inscritas à sua revelia pelo cantor Agostinho dos Santos, 3 músicas de Milton acabaram se classificando para o 2º Festival Internacional da Canção: Travessia, Morro Velho e Maria Minha Fé. Quando você... Aí o Augusto Mazagão, que era o chefe lá do festival, foi a São Paulo para me conhecer e tal, disse que eu tinha que ir para o Rio, e aí eu fui. O ônibus saindo lá de São Paulo, eu olhando para trás assim, vendo aquelas luzes, aí eu falei assim, não foram 2 anos, foram 20, e agora nada me derruba. E nem é meu este lugar. Existia uma grande curiosidade em relação a ele, porque nesse momento ele havia classificado 3 músicas no Festival Internacional da Canção. O festival era uma coisa que chamava a atenção das pessoas em geral, mas especificamente pessoas como eu que queriam saber daquilo, participar daquilo. Fernando Brant, autor da letra de Travessia, acabaria sendo o parceiro mais constante de Milton. Na época que eu morava em São Paulo, eu fiz 3 músicas num dia, que era o Pai Grande, Morro Velho e uma outra, Travessia, que seria Travessia. Aí eu fiquei pensando, não tem cara de Marcinho, não tem minha cara, eu vou entregar pro Fernando. Aí viajei para Belo Horizonte, falei com o Fernando falou, você tá louco, eu não vou fazer letra nenhuma, nunca fiz. Aí eu voltei para São Paulo, depois mais tarde voltei para Belo Horizonte, a gente estava sentado num bar. Aí ele estava com papel na mão e eu perguntei, o que é, Fernando? Isso aí. Não é nada não. Perguntei umas 3 vezes, até que uma hora me encheu o saco, né? Falei, Fernando, ou você me dá isso aí, me mostra, me conta, ou você guarda, ou eu vou tomar isso de você e vou rasgar. Ele pegou e me deu. Aí saiu correndo para o banheiro. E eu li lá. Aí saquei que estava tudo certo, né? Eu falei para ele, ó, a gente tem que arrumar um violão e cantar para ver se está tudo certo, né? Careca de saber que estava. Aí fomos para casa dele, aí ficamos tocando, cantando até. Aí de repente a luz da sala acende, é a irmã dele, a dona do violão, né? E falou, chegou para mim com a caneta, falou, assina o meu violão aí. Eu falei, pra quê? Assina. Eu falei, eu não, vou estragar seu violão. Ela não assina, porque com essa música aqui vocês vão ganhar um festival. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Travessia ficou em 2º lugar e Milton ganhou o prêmio de melhor intérprete. Solto a voz nas estradas, já não quero parar, meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Considerando quem a gente está esperando para sentar ali naquele banco, eu não vou nem dizer o nome dele. Espero que ele venha chegando e vocês vão vendo e vocês vão sentir tudo que vai acontecendo com a gente quando ele chega. E ele vai chegando devagar e as coisas vão acontecendo. Ele é assim, aqui, no Brasil todo, no mundo. De volta ao Rio de Janeiro, Milton passou a ser conhecido no meio musical e gravou seu primeiro disco em 1967. Eu me lembro de uma festa que foi na casa do maestro Erlon Chaves. E tinha, vamos dizer, estava o Edu, o Dori,
Francis, quer dizer, várias pessoas, dessas pessoas que eram exatamente a geração pós-bossa nova, né, ali do começo, que depois veio se chamar MPB, né? A minha surpresa em relação à maneira original do Milton fazer música, cantar, tocar e tudo, eu vi essa mesma surpresa nos olhos e nas expressões dessas pessoas que ficaram assim, como é que esse cara faz isso, né? O que é isso? Um sabor de vidro e cor. As pessoas não eram assim fãs do Milton, não, as pessoas eram devotas do Milton, quer dizer, eram pessoas que seguiam aquele sujeito, e aquele sujeito ia à frente fazendo aquelas coisas, rompendo, né, situações harmônicas, situações melódicas, situações de tempo e espaço, quer dizer, a música do Milton também tem um espaço, tem um silêncio, tem um tempo, que é fundamental no trabalho dele. Causou realmente um impacto grande porque pela maneira que ele conduzia a harmonia musical e pela maneira de cantar, né? Porque quando o Milton chegou, ele era um cantor que não tinha influências. O Milton era o Milton, né? Ele soltou a voz e não parecia com ninguém. Longe, longe, ouço essa voz que o tempo não levará. Tem aquela voz, né, que é uma voz que você nunca sabe direito se é um cristal bronzeado ou se é um bronze cristalino, né? Você nunca sabe direito, você sabe que é uma coisa que é comovente. O que importa é ouvir a voz que vem do coração, pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia amigo eu volto. Ele começa a ter assim, um séquito, né, de seguidores na música, os jovens assim, que não largavam mais. Eu frequentei a casa dele na Xavier da Silveira, tinha uma comida lá no domingo, a gente ia, cada dia era uma quantidade maior de músicos que ficavam ali. Havia um momento em que ele pegava no violão, então ali estava, de fato, o caminho novo, a nova ideia, né, a solução. Né? Foi o primeiro cara que começou a fazer grandes concertos, assim, a força dele, eu acho, ele começou a fazer shows para garotada. Foi quando começou a pintar um público, que era um público que não ia a show de música popular, né? Venha o que vier, qualquer dia amigo eu volto a te encontrar. Qualquer dia amigo a gente vai se encontrar. Milton voltou a compor com os Borges, só que desta vez com um dos irmãos mais novos, Lô Borges. Um dia eu fui para Belo Horizonte, cheguei lá, estava a casa toda aberta e ninguém lá dentro. Aí dei a volta, saí na porta assim e tal. Aí quando eu estava saindo, o Lô estava chegando. Aí eu falei, Lô, vamos até no barzinho ali, eu vou tomar uma caipirinha, você toma um guaraná, uma coisa assim. Ele falou, vamos, descendo. Aí eu cheguei pro cara do bar e falei, uma caipirinha pra mim, ele falou, e outra pra mim. Aí eu olhei pra ele, já ia dar bronca. Mas quando eu olhei pra ele, eu saquei que não era mais uma criança que estava ali, né? Aí começamos a conversar. E ele falou que tinha umas coisas que ele tinha começado, umas coisas e tal, que gostaria de me mostrar, umas harmonias, umas coisas assim. Aí eu falei, olha, então vamos pra tua casa, é melhor que não tem ninguém lá. Aí fomos, e ele começou a tocar só umas harmonias muito lindas. Aí eu peguei o outro violão e comecei a fazer uma melodia em cima da harmonia dele. E
estavam lá, a gente entrou naquilo ali, não estava nem vendo o que estava se passando em volta, né? Aí, uma hora só que eu notei que o Marcinho estava escrevendo uma coisa e a mãe do Lô estava chorando. E aí saiu a primeira música, que é o Clube da Esquina. E lá se vai mais um dia. Depois de gravar músicas de Lô Borges em 2 discos seus, Milton resolveu gravar o Clube da Esquina. Você gravar um disco com... Acho que o Lô tinha 17 ou 18 anos. Levar para o estúdio, aqueles que era tudo menino, né? Duplo. A capa não tinha o nome do artista, a capa tinha uma foto de 2 garotos, não tinha o nome, não tinha o nome do disco, não tinha o nome de nada. Quer dizer, isso aí... para a época, não sei o que, era uma coisa totalmente fora. Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê, sei que nada será como antes amanhã. Em 1974, Wayne Shorter, um dos saxofonistas mais respeitados dos Estados Unidos, convidou Milton para gravar o disco Native Dancer. Ele ligou para mim, perguntou se eu queria levar algum músico do Brasil. Eu falei que queria Wagner Tiso e Robertinho Silva. Tá, cheguei lá, ele chamou o Herbie Hancock, graças a Deus, e que eram os representantes do jazz, né? Tinha 2 baixistas da pop. Tinha um guitarrista da música da América Central, assim, uma coisa assim. E o engenheiro de som era o produtor do The Band, que era a banda do Bob Dylan, e o produtor do disco era Jim Price, que era produtor dos Rolling Stones. Só ele que entendeu minha música, né? E aí deu direitinho, saiu para tudo quanto é lado, né? E aí fiquei conhecido no mundo mesmo. Eu acho esse disco uma obra-prima e foi um disco que colocou a música brasileira moderna definitivamente no panorama da música do mundo, permitiu que muitas outras carreiras de outros artistas viessem depois desse disco. Estava em Los Angeles com 2 amigos, estava no hotel, quando passei pela piscina assim, um amigo meu falou assim, olha, tem uma pessoa te chamando ali. Aí eu olhei, era o Maurice White, do Earth, Wind and Fire, né? Aí eu fui lá e conversar com ele, e ele pegou e falou assim, Milton, eu quero te dizer que há muito tempo que eu estou te procurando para te agradecer. Eu fiquei assim, né? Ele falou, só depois que eu ouvi o Native Dancer, que eu vi aquelas coisas que você fazia com a voz, os falsetes, aqueles negócios todos, que me veio na cabeça de fazer uma coisa naquele estilo. E como eu não podia fazer sozinho, ou tantos canais, né? Então eu botei um aviso no jornal para músicos para formar a banda. E formou uma banda que Deus me livre, né? Boa pra caramba. Eu fiquei todo levitando. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ter de ser, faca mole. Depois do disco Milagre dos Peixes, que teve a maioria das letras censuradas, Milton gravou Minas, que foi um enorme sucesso de vendas. O Minas foi um achado assim na cabeça da gente, de todo mundo que trabalhava junto ali. E foi um disco que saiu assim também no mundo.
E, inclusive, teve uma época que eu fiquei sabendo que na Austrália tinha uma parada de sucesso e que o Minas estava em primeiro lugar e os Beatles em segundo. Mas foi uma coisa incrível, vendeu mais que o Roberto Carlos naquele ano. O que será que me dá, que me bole por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta os olhos? Gerais, Sentinela, Caçador de Mim e Missa dos Quilombos foram alguns dos grandes discos lançados por Milton. Até que em 1997, ele ganhou o Grammy com Nascimento. Eu estava em Nova York com o Naná Vasconcelos e ele me falou que alguém disse para ele que os tambores de Minas tinham se calado. Mas eu fiquei uma vara, e ele também. Falei, pô, será que esse povo não está ouvindo? Aí demorou um pouquinho, aí a gente resolveu trazer as batidas das congadas, dos reisados, aquelas coisas todas, né? E aí fizemos esse que ganhou o Grammy, né? Bate forte até sangrar a mão, e batendo pelos que se foram, ou batendo pelos que voltaram, os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calaram. E depois fizemos um show que foi assim, praticamente uma volta, né? Uma volta em tudo que eu dei. Tambores de Minas foi, dessa fase recente, foi um disco muito importante porque veio depois de uma doença grave que ele teve, ele voltando, né, e levando a proposta da música negra mineira. Estrangeiro eu não vou ser, estrangeiro eu não vou ser. Um show maravilhoso, né, apoteótico, onde aqueles tambores trazem todos aqueles batuques, né, que vêm naquelas levadas dos terreiros de Minas Gerais. Cidadão do mundo eu sou, na janela do mundo a terra parece meu quintal, viajar no mundo é ver que é igual. Senhor do bom fim. Com Crooner, de 1999, Milton retorna às suas raízes, quando iniciou sua carreira musical. Insistente no céu, toda a terra secou. Pra mim era uma homenagem às pessoas que cantam na noite. Ninguém sabe o que é cantar na noite. Não é fácil, não. Você tem que cantar em várias línguas, saber todas as músicas, porque você tem que atender o que o pessoal quer. Em 2001, foi gravado o disco Milton e Gil. Sebastião, Sebastião, diante de tua imagem, tão castigada e tão bela, penso na tua cidade, peço que olhes por ela. A gente estava numa viagem da Bahia, depois do carnaval, né, pro Rio. Eu não tinha visto o Gil no avião. Aí de repente a Flora passou, me viu. Aí daqui a pouco ela traz o Gil, fala, senta aí e conversa. Assim mesmo. Aí nós começamos a conversar, mas foi uma coisa assim de revelações tão intensas que eu nunca tinha passado pela minha cabeça que certas coisas que o Gil me disse, que ele pensava dessa maneira, e coisas que eu falava com ele também. E foi uma coisa muito legal. Mãe, meu pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei, 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 socorrei.
foi indo. E saiu uma coisa... Foi muito mais fácil e emocionante assim do que nós dois pensávamos, né? Era muito fácil trabalhar com o Gil, eu tenho certeza que ele achou muito fácil trabalhar comigo, né? Pressa de tempo, meu companheiro, que o destino juntou. Apesar de todo o sucesso, Milton sempre teve fama de tímido. Todo mineiro é meio tímido, até por uma estratégia, né? É uma timidez que é uma maneira de como chegar nos lugares, né? Então veio o negócio do tímido, do avesso a entrevistas, e até hoje tem gente que pensa que eu não falo, né? E eu não gosto disso, porque eu gosto de estar junto, né? Uma coisa que acontece muito é que eu chego para uma pessoa e digo o quanto que ela é importante para mim, ela não acredita. Ela que é importante para mim. E isso me deixa assim, porque ela tem que compreender que é importante para mim, né? Porque se eu cheguei a falar isso, é porque a gente já viveu coisas e tal, que essa pessoa devia saber que estava me ajudando, né? Mas não... é uma coisa que me deixa meio chateado, mas o que vai fazer? Essa imagem sabe, séria, do cara que não fala, eu acho que é uma coisa que ele preserva em alguns momentos, porque também até você... Hoje em dia as pessoas falam tanta bobagem também, porque até você conseguir, né? Agora, ele é uma das pessoas mais divertidas que eu conheço, assim, porque ele é muito, muito engraçado, né? Tem uma memória prodigiosa. Ele lembra das coisas, né? Os detalhes, quem falou o quê. E sempre foi assim. Ele cativou as pessoas e depois foi muito fácil para ele. Ele se tornou um intérprete muito... Aí não precisava... Com timidez ou sem timidez, ele dominando a interpretação da música, né? Aí não há timidez que segure isso, né? Porque era chegar, cantar e... convencia. É o grande intérprete, né, do canto. Da Bahia, Minas, estrada natural que ligava Minas ao doutor mar, caminho de ferro Eu fico pensando na coisa mais importante para mim, que é o palco. O palco para mim é um santuário. Então eu vou para o estúdio, eu estou preparando as coisas para depois levar para o palco. Ele começou a trabalhar muito cedo e ele sempre teve que estar no palco. Então, aí o palco virou o lugar dele, né? Você sempre viu o Milton um cara totalmente solto. No palco ele tem uma vida absoluta. Então, eu quero sempre dividir, né? Faz em teatro, aí vai para outro, faz em aberto, sem cobrar. É muito mais fácil para mim cantar para uma multidão, não é assim, do que cantar em casa para 5 pessoas. Os discos de Milton são lançados simultaneamente em vários países, onde são muito bem recebidos pela crítica. Uma lista interminável de intérpretes já gravou as composições dele. Prova inconteste de sua genialidade. A primeira vez que eu fui à Dinamarca, então tinha um pôster na SUS, assim, então tinha o Miles Davis, aqui jazz, fulano de tal, não sei o que, tal. Aí Milton Nascimento, eles botaram Milton. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo. E Milton continua mostrando que sua música é de Minas, do Brasil e do mundo.
e se fartar de pão. Eu nunca queria cantar igual ninguém. Então as músicas, quando eu comecei a fazer, eu não queria fazer música parecida com música de ninguém. Então isso ficou assim e as coisas foram saindo, mas eu não pensava no que vinha, no que não vinha. Tem hora no trabalho do Milton que você escuta as coisas e ali tem um milagre, sabe? Tem uma coisa que é muito mais mistério, grande parte daquilo que mais me toca assim, no trabalho do Milton é aquilo que eu não entendo, é aquilo que eu não consigo explicar, é aquilo que eu não consigo reproduzir, né? Porque aquilo é ele. Children, oh children, come on, help me sing it. Pois no meu canto estarão sempre juntos. Muito qualquer maneira que eu cante esse canto, qualquer maneira me vale cantar, qualquer maneira de amor.